Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, para falar de reforços, atualizar a situação de alguns jogadores que estão no elenco do Botafogo, mais um anúncio feito pelo Glorioso. Enfim, o Botafogo, ao contrário de muitos clubes aí, né, que, assim, agora estão sendo lembrados por crise financeira, Transferban. Eles estavam quietinhos. A imprensa 011 ficou assim, talvez ninguém perceba, né? Batemos tanto no Botafogo, talvez ninguém perceba que São Paulo, Santos e Corinthians têm Transferban. Perceberam, agora eles têm que falar. E o Botafogo tá só anunciando. São reforços operários. O Scout trabalhou para trazer, mas a gente está trazendo, né? A gente está contratando. E sobre a questão do Danilo, tem jornalista palmeirense que já jogou a toalha. E eu vou falar também do outro Danilo. Afinal de contas, o Botafogo também está em vias de fechar a contratação do centroavante Danilo Pereira. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha só, você já sabe que no mês de julho, GoCase e Gigante Glorioso, você pode, por exemplo, ter essa mochila aqui, a mochila mala maravilhosa. Olha, produtos no site inteiro, com até 70% de desconto. Você não pode perder. E é claro, capinha de celular, você pode ter a capinha de celular que você quiser, copos da linha Fire, garrafa Fresh, aí o design você escolhe, tudo com até 70% de desconto e as garrafas a partir de R$ 99,00. E usando o cupom GOGLORIOSO, você pode pagar muito menos, cara. Produto de qualidade, pagando menos. Dia do amigo? GoCase usando o cupom GOGLORIOSO. Somos mais de 145 mil inscritos aqui na rota dos 150 mil. Para isso a gente conta com você que está assistindo esse vídeo. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo aqui no GG. Eu vou aproveitar para cumprimentar os membros do canal Gigante Glorioso. Quero mandar um abraço para você, Edu Ferreira, que está sempre conosco nos vídeos, nas lives. Um abraço para o Renato Condesso, ligado aqui também na programação do canal Gigante Glorioso. Alô, Volber Freire, sempre nas lives também. E o Fernando Barreto, meu grande amigo Fernando Barreto. Então, cumprimentar aqui esses membros VIP do canal Gigante Glorioso. E é claro, tem a galera que está sempre com a gente. Ó, o pessoal aqui, deixa eu ver aqui nos comentários. Não vai falar, tem que cumprimentar muita gente. Gervásio, ó, tá lista aí, cara. Manda lista legal. Fica vacilando, eu tomo bronca da galera aqui. Mas vamos lá. O Botafogo anunciou nessa manhã a contratação de Domingos Andrade. É um jogador que foi buscado pelo Scout. É o trabalho de inteligência. É uma aposta barata, não vamos aqui, era disputado por tantos clubes, foi uma aposta barata. Agora, o Botafogo aposta no histórico do jogador, porque a análise de scout, né, ela também analisa um período anterior, porque o cara pode ter sido encontrado pelo scout do Porto, e não ter dado certo no Porto. E tem muito jogador que vai muito jovem para um lugar e não consegue se desenvolver. Quando vai para outro, o futebol é diferente, a adaptação é diferente. Então o fato de Domingos Andrade ter sido encontrado pelo scout do Porto, isso quer dizer alguma coisa. O Porto é um caçador de talentos nato, né? É um caçador de talentos nato, principalmente no futebol africano. E o Botafogo, claro, está bebendo das águas aí do scout portista, confiando, e as análises são muito positivas, de que o Domingos Andrade possa se adaptar ao futebol brasileiro com rapidez e ser um jogador importante. Essa aqui é a questão, ser um jogador importante. Se vai ser titular absoluto, se vai ser o cão de guarda alvinegro, muito melhor que o Gregory. São desejos que a gente tem, né? Se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Mas é uma contratação fruto de inteligência, fruto de busca global do scout. Tomara que dê certo, tem contrato até 2029. Mais um operário no fogão, como já anunciamos. O Paulinho, que inclusive foi super elogiado pelo Alex Telles, né, dizendo que a lateral ali do Botafogo esquerda está bem servida, né? Tomara, Alex Telles, que você tenha razão. O Botafogo anunciou o Monzon, anunciou o Arlisson, o Gabriel Batista. Então, estamos aí na rota também
de anunciar em breve a contratação do Danilo Pereira. O Botafogo está com uma negociação avançada, em vias de fechar, né, com o Danilo Pereira, e que venha logo, que a gente precisa muito. O Arthur Cabral, que posou para as fotos da nova camisa preta, muito bonita por sinal. É dúvida. Pode aparecer na lista de relacionados. Vem treinando, tá? Vem treinando à base das injeções, tá? No sacrifício. Mas é isso. Chegou até aqui desse jeito, vai até o final do contrato desse jeito, tá? E o Botafogo teve propostas pelo Arthur Cabral, negou. Então o jogador segue, é titular. A briga tá aberta. O Lucas Emanuel deu um pequeno recado. Ó, se bobear, tô na área. O Cadi é um jogador que está há mais tempo. Tá? Fez o seu gol, tal, mas também está se desenvolvendo. Arthur Cabral e Danilo Pereira seriam realmente esses jogadores já prontos, entre aspas. Né? Vamos ver como o Danilo vai se adaptar nessa volta ao futebol brasileiro. Tomara que seja o Danilo Pereira do futebol holandês. Tá? Bom, falando de Danilo Pereira, corta o Pereira, fica só Danilo. PVC, jornalista palmeirense, lá do UOL, né? Paulo Vinícius Coelho quase que jogou a toalha ali pela contratação do Danilo, dizendo que é muito improvável, tá? Uma contratação improvável. E assim, quem tem boca fala o que quer, né? O PVC, ele tem realmente fontes lá dentro do Palmeiras, tem informações. Ontem o Vampeta, que não sabe nada de nada, que não conhece nada de nada, mal jogou bola, né? Enfim, era um boleiro, né? Naquele tempo ainda dava para dar aquela enrolada e tal. O Vampeta era um enrolão de primeira. Mas, brincadeiras à parte aí, né? Jogou bem no Corinthians, foi campeão no Fluminense, tem medalha de Copa do Mundo, Anderson Polga, Vampeta, todo mundo aí tem medalha de Copa do Mundo, Rogério Ceni, olha só. Eles têm. Tem jogador aí que não tem, né? Fazer o quê? A Vampeta diz que é íntimo do Danilo, que todo dia come acarajé com Danilo, vatapá, caldo de sururu, e bateu ali o martelo que o Danilo vai jogar no Palmeiras. Vampeta, é mole? E o PVC hoje, né, jornalista, conhece bem ali o Palmeiras, ele trouxe os dados, né, e os dados são o seguinte: o Palmeiras, todo mundo sabe, ano passado investiu muito dinheiro no Paulinho, um dinheiro jogado no lixo, porque depois de acabar com o nosso sonho no Mundial de Clubes, né, ele ficou parado. Então, para o Palmeiras, o custo-benefício foi baixíssimo. E beleza, passou para as quartas do Mundial, legal. Não tem troféu disso, né? É campeão ou não é. Mas o jogador fez o gol, depois parou, ficou quase um ano aí, mais de um ano, e volta aos poucos, né, ainda se adaptando. E o Vitor Roque, é uma contratação também cara que rendeu um campeonato paulista. Tá bom? O custo-benefício tá legal? Acho que não, né? Então o Palmeiras tem que pagar essas dívidas. O Palmeiras, nessa janela, segundo o PVC, o Palmeiras quer vender, quer arrecadar 400 milhões de reais só com venda de ativos. E até o momento só arrecadou 50. Então a conta não está batendo, tanto que a Leila Pereira falou que não dá para esticar a corda em 30, 35 milhões de euros, porque isso ultrapassaria e muito o que o Palmeiras pode investir na janela. A grande verdade é que o Palmeiras estava contando com a saída unilateral do Danilo. O Palmeiras estava contando com isso. E estava contando também que o John Textor continuasse, como sempre, com o Pires na mão, fazendo péssimas vendas, fazendo péssimos negócios, né? Haja visto o que aconteceu lá com o Nottingham Forest, né? Na saída de 4 jogadores titulares do Botafogo, vendendo por preço de banana, né? Os jogadores que não queriam sair naquele momento, enfim. Então o Palmeiras estava contando com um cenário perfeito. Textor depenando as contas do Botafogo, tendo que vender para poder pagar os empréstimos que ele contraía, tudo mudou. Tudo mudou, o Palmeiras não quis dizer assim, pô, agora a gente está fora. Tentou. Mas o próprio Paulo Vinícius Coelho, jornalista palmeirense, que conhece ali as nuances, né, conhece os bastidores, acha a contratação muito improvável e, assim, sustento que eu vinha falando há muito tempo, desde o início desse imbróglio,
que o Botafogo quer vender para o futebol europeu, o Danilo tem um projeto de voltar para o futebol europeu, enquanto isso não acontece, ele tem que jogar, ele tem que ser relacionado, ele tem que entrar. É jogador do Botafogo, recebe pelo Botafogo e tem se comportado como jogador do Botafogo. Ele tem feito aquilo que ele tem que fazer. É isso, não está fazendo um favor a ninguém. Ele dá sorriso para a foto, não é favor para ninguém. Ele treinar não é favor para ninguém. Ele recebe do clube e recebe em dia. E tem que jogar. Claro, jogar é uma, como disse o Alex Telles, aí é com o Franklin Carvalho. Ele pode entender, não. O titular da posição é fulano. Pode entrar no decorrer do jogo e tal. Enfim, mas estou trazendo aqui a versão de um jornalista que conhece muito de Palmeiras e trouxe a realidade dos fatos. Eu fico por aqui, um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, eu fui.